Sua vida não tá ruim, é você que é ruim com as emoções. Seu dia não foi terrível, é você que não desconectou rápido na hora que aquela pessoa falou aquela loucura pra você. Qual que é o problema das emoções? Elas vão te empobrecer se você não souber lidar com elas. Você tá sendo refém demais dos outros. Não faz mínimo sentido isso. Sinta tudo, mas não reaja a quase nada. Se você verdadeiramente quiser governar suas emoções, não há limite pra sua prosperidade. Não tem como. No vídeo de hoje, Pablo Marçal vai mostrar a importância de se governar as emoções. Fazer isso pode transformar o seu ano. Então veja o vídeo até o final, deixa o like e se inscreva no canal. Como se tornar um governante nas emoções? Fala assim comigo, ó. Emoções não se controlam. É igualzinho você pegar uma bomba depois que ela explodiu tentar controlar. Você não controla, isso é sem controle. Emoções são canalizadas. Eu preciso de saber com antecedência a hora que ela vai explodir. Então, se eu sei que eu tenho uma bomba na mão, por exemplo, uma granada, eu tiro o pino dela, eu tô com ela já prontinha para explodir, ela só precisa cair. Eu preciso saber onde eu vou tacar, eu não posso cair com ela na mão. Então, nunca esqueça disso aqui. Uma granada, quando eu tiro o pino, ela é uma granada, só que ela está acionada. Ela não pode cair. Ou seja, eu preciso arremessar ela longe de mim, sim ou não? É o que eu tenho que fazer com a emoção. A emoção é a devolutiva da energia para o mundo real. Então você tem de um lado você tem um sentimento, que é a interpretação da realidade. Do outro você tem a emoção, que é a devolutiva dessa energia. Nunca mais você vai esquecer, tá? Sentimento é quando você lê o mundo e faz de conta que aqui é a natureza, o mundo real. Quem está aqui perto lê uma coisa, quem está longe lê outra, quem está longe, longe. Quem estiver mais longe da realidade lê um sentimento diferente. Eu nunca vi na minha vida duas pessoas lerem a mesma coisa de sentimento. Cada pessoa lê uma coisa. Cada pessoa foi treinada num lugar por pais diferentes, por uma cultura diferente, com punição diferente. Então existe um emaranhado de códigos, de linhas de comando no cérebro de cada pessoa, que faz com que ela esteja próxima demais da natureza ou distante demais. Então fala assim comigo: sentimento é a interpretação da realidade. Se é a interpretação da realidade, como é que faz para melhorar a interpretação? Chegar mais próximo. Quem tiver anotado, anota o código assim, ó. Contemplação. O que é contemplação? Contemplação nada mais é do que você olhar para a natureza e entender as ondas dela. Por exemplo, quando a pessoa fala assim: eu quero retribuir um favor que, por exemplo, você está ali servindo uma pessoa, numa condição de servidor, e ela fala: eu quero retribuir para você o que você fez comigo. Você olha para a natureza, esse comando é inválido, porque se o rio der ré, tem como a pessoa achar que dá conta de pagar o que ela fez por você. Olha que louco, talvez você não entendeu de primeira, mas quando alguém faz algo por nós, a gente só consegue pagar aquela pessoa se a gente deixar o rio fluir para o rio de baixo. Tem um negócio no cérebro que quando alguém faz um favor para você, você não consegue nunca na sua vida retribuir. Não tem como. Tem como você ter esse mesmo sentimento, só que você colocando isso para outra pessoa. Não tem como voltar na pessoa. Não tem como eu falar: nossa, você me amou, vou te amar de volta. O único jeito é soltando essa energia, porque o amor não é qualidade humana. O amor é Deus em nós. Quando eu comecei a perceber, né, foi uma grande busca ali para entender por que Salomão tinha tanta sabedoria. Eu descobri, o código era contemplação. Salomão olhava para a natureza e, como ninguém, ele entendeu a natureza. Olha que louco, não precisa de ir longe, olha para a natureza e entenda ela. Por que demoraram séculos e gerações para as pessoas captarem energia do sol? A maioria das pessoas que passaram aqui na Terra reclamaram do sol. Que sol quente, que sol ruim, que sol não sei o quê. E aí as pessoas que são contemplativas falaram: mas por que essa fissão de gás hélio, essa fissão nuclear de gás hélio, com a pressão de 6 trilhões de bombas nucleares por segundo, será que esse negócio a gente não pode tirar uma vantagem? Olha o tanto de placa solar que tem na Terra. O outro reclamou do vento forte demais, o cara foi lá e criou uma energia eólica. O outro foi encher o saco falando: nossa, Deus criou tanta água salgada. O judeu vai lá e faz uma máquina de dessalinização da água. Mas se tem sal é porque tem como tirar o sal.
percebe. Um dia eu estava no Catar com alguns mentorados, a gente sentou na divisa do Catar, em 2022, no final da Copa, e a gente estava sentado na divisa ali com o mar que conecta na Arábia Saudita. Falei, fecha os olhos que eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui algumas gerações atrás. Fechamos os olhos. Eu falei, tá vendo o cara vindo no camelo? Ele tá enchendo o saco, reclamando que tá calor demais. E ele tá amaldiçoando esse lugar. Porque o que tem de água salgada, o que tem de sol, o que tem de areia quente aqui, esse cara fala, como é que Deus fez isso? Esse cara não ganhou nada passando aqui no Catar. Gerações depois, um cara passa e fala, não é possível que Deus fez um lugar tão ruim como esse aqui. Tem alguma coisa escondida nesse lugar. Esse cara começou a escavar. O que aconteceu? Um dos melhores lugares do mundo por conta de petróleo que estava debaixo do lugar que o outro que passou estava reclamando. Eu não sei se você percebe, mas se você não entender contemplativamente a natureza, você vai amaldiçoar ela, só que quando você amaldiçoa ela, você tem que lembrar que você também é a natureza. Sua vida não está ruim, é você que é ruim com as emoções. Seu dia não foi terrível, é você que não desconectou rápido na hora que aquela pessoa falou aquela loucura para você. A parte boa é que tem gente fazendo isso com você, e quando é você que faz com os outros? Quando é você, é incrível. A gente acha sempre que a gente tá sempre bonzinho, né? Mas a gente também faz isso com os outros. Você quer prosperar muito como você nunca prosperou na vida, sim ou não? Governe sobre as emoções, sabe como? A maioria delas tem que desconectar de primeira. Ouviu, desliga. Por quê? Porque é o seguinte, como eu não sei interpretar tudo da realidade, se eu não conseguir equalizar aquilo rápido, eu preciso desligar. Senão vai consumir meu corpo inteiro. Eu tenho você também tem. 37 trilhões de células no corpo, 86 bilhões de neurônios. Imagina. Você imagina todo o seu corpo e por dia, se você tiver normal usando o celular, cuidando da vida dos outros e deixando os outros cuidarem da sua vida, você tem no mínimo 50 mil pensamentos diários. É uma loucura isso, não? Uma mente normal nos dias de hoje, inclusive tem uma estatística legal para te confortar. Nessa geração, a cada 2 pessoas, uma vai terminar a vida com problema psiquiátrico. E aí? Dá uma olhada pro lado, é o seu ou é eu? É um dos dois. Casado, você já sabe quem é. Vou nem dar dica. Quem que mais sofre emocionalmente? É o que tem tendência a ter problemas. Marcelo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sofrer menos. Mas quem te obrigou a sofrer? Quem te obrigou a processar todo tipo de lixo que alguém te dá emocional? A maioria de vocês, se a pessoa te xingar, eu também já fui desse jeito. Eu tô te falando que tem como sair, porque eu já vivia e já saí daí. As pessoas te xingam, qual que é o objetivo delas? Se livrar de um lixo. Aí ela joga o lixo pra você e fala, ó, como eu não quero pagar o imposto sobre o meu lixo, eu quero que você processe o lixo. Ó, por que a pessoa te xinga? A pessoa te xinga porque ela tá mandando um recado pra você. Como eu não dou conta de processar meu próprio lixo, eu quero que você processe. Na hora que eu vejo alguém me xingando, eu falo, vá pra lá, vá cuidar da sua vida. Isso é problema seu. Quando a pessoa fala, o Pablo é do mal, o Pablo é não sei o quê, o Pablo é isso, o Pablo, eu falo, você tá falando de você. Porque depois vai ser igual todo mundo. Depois que senta numa mesa, ouve o coração, troca ideia, a pessoa fala, puta que pariu, mano, esse cara aí, olha o que ele é. Nada demais, alguém simples. Na verdade, as pessoas, elas estão loucas para chegar perto daquilo que elas não conseguem fazer sozinhas. Enquanto elas não conseguem, elas querem bater para chamar atenção. É normal. Eu já provei para muita gente assim, ao vivo. Peguei no direct, abri e falei, ó, vou mostrar para vocês o que essa pessoa que tá me xingando aqui, o que ela quer. Não tem nenhuma pessoa que fica xingando se eu conversar na moral, que não pede desculpa e volta atrás. A pessoa xinga, eu falo, mano, o que tá rolando aí? A pessoa, você me respondeu? Já começou aí, é a carência emocional. A pessoa, ela não sabe porque que ela tá xingando. E uma galera que fala, não, eu não gosto de você não. Eu falei, me dá seu e-mail que eu vou liberar um negócio aqui pra você. Aí começam os benefícios, a pessoa, até que você é da hora. Não era eu a mesma pessoa? Na verdade foi você que acabou de mudar. Eu continuo a mesma pessoa. Qual que é o problema das emoções? Elas vão te empobrecer se você não souber lidar com elas. Você está sendo refém demais dos outros. Não faz mínimo sentido isso. Tem gente que tá aqui nos Estados Unidos querendo provar para pobre lá do Brasil que você é melhor que ele. Você está doido? Não faz sentido. Se já saiu de lá, desconecta. Tem gente que vive infeliz aqui porque tá olhando todo dia os stories lá do Brasil. Desconecta de tudo de lá. Tem gente que não desconecta, por isso que emocionalmente não cresce aqui nos Estados Unidos. Não, mas sabe o que é? Não, você tem que entender o seguinte: ou você encara a realidade, ou então você volta para trás. O que é sentimento?
Leitura da realidade. O que é emoção? É quando você devolve energia para o mundo real. O que eu sugiro? Que você sinta tudo, mas não reaja a quase nada. Essa é boa para você notar. Quanto mais sensores e sentimentais eu tenho, mais eu consigo interpretar ambientes, gente, frequência, tudo. Se eu entro num ambiente e ele estiver pesado espiritualmente, eu detecto. Se ele estiver pesado automaticamente, com o olhar de algumas pessoas, eu já detecto, eu falo, eu não sou bem-vindo aqui. Rápido. No supermercado eu vejo a pessoa que me conhece de longe. Às vezes eu tô... O único lugar que eu vou no supermercado na terra é aqui no Walmart. Porque meus filhos ficam, vamos lá, Walmart! Quando eu vejo a pessoa me olhando de longe, ela fica olhando. Tem uns que não tem coragem nem de chegar perto. Eu passo no carrinho e falo, eu sei que você tá me olhando. Deixa eu tirar uma foto. Eu falo, mas por que você não falava? Você ficar olhando, que frequência que é essa? Sabe o que acontece? A maioria das pessoas, elas estão um pouco distantes da realidade. E acompanhar alguém, por exemplo, à distância, não ter tempo de mesa, não chegar perto da pessoa, faz você criar uns bichos que não existem. É encantador ver o tanto de gente que olha e fala, nossa, esse Pablo é alguma coisa. Não, eu sou uma pessoa simples. Marçal, não adianta, você toca a vida de milhões. Não sou eu que toco a vida de milhões, é o algoritmo. Eu sou uma pessoa que suporta falar com 2, 3 ao mesmo tempo no máximo. O problema é o algoritmo. Hoje o cara me pegou lá na fila, várias pessoas me viram lá no Walmart. Aí o cara chegou e falou, cara do céu, eu tava assistindo um vídeo seu agora. Aí eu falo, esse tráfego pago é brabo, mano, esse trem funciona. Sabe o que é o detalhe? Parece que é alguma coisa impressionante, mas na verdade é porque você não entendeu o mecanismo que está por trás da meta. Eu entendi. Por isso que eu sou assistido por 50 milhões de pessoas. Cara, mas o que você sente? O que eu sinto é o que eu tô acabando de falar. Que eu sou uma pessoa simples, normal. Só que o mecanismo que entrega faz com que todo mundo que está com a cara no celular veja. Quem tem raiva ou não vai ter que ver. Isso é porque eu tô de folga agora com esse negócio de gastar em minha imagem. A minha imagem está em pause. Por isso que ela não está aparecendo. Na hora que eu ligar as turbinas, não tem como. Nem eu suporto olhar. Eu nem aguento ver minha imagem. Tem uns momentos. Ano que vem eu vou voltar com esse negócio. Mas você veio aqui só por uma coisa. Governar sobre as suas emoções. 3 coisas vocês vão fazer. Primeiro vocês vão repetir. Fala assim, ó. Desapegar rápido. Cara, para mim essa é uma das coisas que mais promove inteligência emocional no ser humano. Desapego. Quando você desapega, você já não é escravo daquilo. Aquilo não norteia seus pensamentos. Desapega. Segundo, ressignificar. Tem gente que desapega, mas não põe o significado certo. O que é o significado? É aqui que vocês vão começar a assustar. O significado de algo é o sentimento que você teve na hora. Todas as coisas que acontecem na sua vida, abre um painel de comando e pergunta, o que você está sentindo? Se você não responder, seu cérebro vai pôr qualquer significado. E aqui está uma das coisas mais poderosas que você pode ouvir sobre sentimentos e emoções. Se você não for alguém que é governante para determinar o que você está sentindo, seu cérebro, com base nos seus bloqueios e com base no seu passado, vai colocar o nome daquele sentimento. O que eu treino meus filhos desde pequeno? Desde pequenininho. Eu treino eles mesmo, eles não entendendo cognitivamente. Porque eu sei que eles têm alma. E isso é campo de energia. Mesmo que a cognição não funcione, eu falo do mesmo. Eu falava na barriga, imagina depois que nasceu. Falo como se fosse gente grande desde o começo, mesmo não tendo cognição madura para compreender. Inclusive está provado pela ciência que você não tem que conversar com um bebê daquele jeito assim. Isso aí atrasa o aprendizado da criança. Conversa normal com ela. Só normal. A gente fica com bobeira, com loucura, aquilo lá não existe. Eu sei que sua avó fazia isso, mas fala para sua avó que ela estava errada. Ou nem fala, deixa ela em paz. Deixa ela em paz. O que é a coisa forte das emoções? As pessoas vão te julgar, depois que você ganhar uma graduação nas emoções, elas vão te julgar, vão chamar você de fria. Você é frio demais. Não sou. Eu tenho mais sensores sentimentais que você. O negócio é que, como eu tenho que ficar justificando toda linha de comando, eu não suporto mais ficar vivendo essas loucuras suas. Então, quem tem mais sensores é mais sensível, sim ou não? Quem tem menos é histérico. Tudo é ruim, tudo é problema. O carro bate a 20 km por hora, é gritaria. Tudo tá ruim. Se estourar um cano, a pessoa grita. Tudo é loucura. Calma. Não existe nenhuma linha de comando no seu cérebro que, se você sentir e você não determinar qual é o nome daquele sentimento,
Todos os sentimentos vão ser colocados da forma automática com base nos bloqueios e no passado que você teve. Eu sugiro que você entenda o que nós estamos falando aqui. Se alguém te roubar, quer ver? Vamos fazer um exercício agora sentimental. Alguém roubou todo o seu dinheiro e ainda colocou uma dívida de $100 mil no seu cartão de crédito. Vamos lá, no 3, eu quero que você declare o seu sentimento único. 1, 2, 3, vai. O que você sentiu em uma palavra? Raiva. Raiva. Presta atenção, nem aconteceu, mas seu cérebro fala como é que é. Seu cérebro já coloca um sentimento aí. Olha que louco. Como é que é? Inacreditável, né? Inacreditável. Fala seu sentimento único que você teve. Desesperador. Só $100 mil. Fala o sentimento. Pânico, falha. Fala. O pessoal lá de trás, o sentimento nem chegou aí. Hã? Desespero? Desespero. Presta atenção. Primeira coisa, se o sentimento estiver errado, a ação e a emoção serão errados. Certo? Alguém fez dívida no seu nome. Primeira coisa que você tem que fazer. Eu não sou escravo disso, eu estou aqui para resolver. Uma pena de eu ter passado por essa pessoa na minha vida, né? Mas uma pessoa, ela rouba quantas vezes da nossa vida? 2, eu tenho que ser muito otário, sim ou não? Depois de acontecer uma merda dessa, eu vou ficar com mais sensores para detectar esse tipo de gente, sim ou não? Então é o seguinte, eu já fui roubado diversas vezes, nunca pela mesma pessoa. E quando isso acontece, alguém vem me contar, eu falo assim, esse é o melhor que essa pessoa pode dar. Por quê? Porque a primeira coisa que você pensa é, eu ajudei essa pessoa, ela merece a morte, e eu vou mandar um pastor daqueles reteté orar para arrancar a cabeça dele, o fogo do céu. Você quer fazer calma, mas tem as linhas de comando prontinhas. Caso aconteça, tem gente que faz, Deus me livre e guarde. Caso aconteça, esse é o máximo que essa pessoa pode fazer na minha vida. Daqui para frente ela não tem mais nada para fazer. Esse é o único jeito de você desapegar rápido. Quando a pessoa vem me cobrar, nossa, você é isso, eu achava que você era aquilo, e quebrou minha expectativa. Eu olho, é só isso aí? Já tá te impressionando? Eu sou pior do que você imagina. Falar isso é libertador pros dois. Que a pessoa desconecta e eu desconecto. Não querer colocar a banca pra ninguém vai te dar uma paz de espírito tão grande. Quando alguém me cobra, eu falo, mas você já conhece a frase, né? Você já viu falando? Não. Eu sou pior do que você imagina. Me deixa em paz. Quando você faz isso, a pessoa não tem o que cobrar mais. Eu não sei se você entende. Você precisa ser uma máquina que desconecta rápido e ressignifica rápido e cria um novo caminho rápido. Anota aí as 3 coisas: desapegar, ressignificar e redirecionar. O que é redirecionar? Chama metanoia. No grego significa mudança de rota. 3 coisas que, se funcionar as 3 na sua cabeça, você vai explodir. Desapega, põe um significado diferente e redireciona. Vaza daquele lugar emocional que você se encontra. Se o sentimento é interpretar a realidade, emoção é canalizar isso para o mundo real, eu sugiro que você não se emocione com tudo. Tenha sentimentos com tudo, mas aqui vai a parte ruim. Quantos de vocês, no fundo do coração, imaginam que não tem como sentir o que você determina? Todo mundo aqui acha que o sentimento é algo que vem no automático. Fala a verdade. Como é que treina a criança desde pequeno, já que você não foi treinada? Mas você pode treinar a partir de agora. Qualquer coisa que está acontecendo com o filho, eu pergunto, você está sentindo o quê? Não sei, não existe isso. Acha uma palavra próxima do que você está sentindo. É o significado da pessoa. Eu estou sentindo raiva do Miguel, a Bela fala. Por quê? Porque ele quebrou meu brinquedo. Mas seu irmão quebrou por quê? Ele quebrou porque ele não prestou atenção. Ele quebrou porque ele quer ver você chorando. Aí só de abrir essas perguntas a pessoa fala, peraí, por que ele quebrou? Quando a pessoa começa a fazer a pergunta, o cérebro sozinho já dá um significado novo. Ele quebrou porque ele estava fazendo isso. Então é o seguinte, ele não fez para te magoar. Ele realmente foi imprudente com o brinquedo. Então vamos mudar esse significado aí dentro. Ele não quis passar raiva em você. Você está sentindo raiva, sendo que ele não quis fazer isso. É justo você sentir raiva disso? A criança tem 4 anos, dá conta de ressignificar. Você de 40 não dá.
Entendi, papai. Ele não quis, né? Vamos lá conversar com ele? Vamos. Chega lá, o que você queria? O brinquedo escorregou da minha mão. Eu não queria machucar, nem queria te ofender, não queria abraço. O brinquedo escorregou. Poxa, mano. Algumas pessoas às vezes podem me achar em algum lugar. Aí ela fala, ele vai me ver. Aí eu passo, cabeça baixa. Aí você sente um trem ruim, tá vendo? O que adianta ser aluno desse cara? Esse cara não olha pra ninguém. Nossa. Você sabe o que eu tô passando ali na hora? Você sabe se eu tô tomando uma decisão importante? Eu acabei de olhar pra baixo pra falar assim, eu vou fazer esse trem, pode custar. Eu tô ali no meu processo de ressignificação, você tá aloprando o seu sentimento à toa. Uma vez um ator da Globo passou num resort, virou público esse caso, eu achei muito interessante. E na hora que esse ator da Globo passou, um cara cumprimentou e pediu foto e falou, agora não. O cara foi pra internet, acabar com esse ator. O ator foi lá depois e falou, eu tinha acabado de receber a notícia que um conhecido tinha morrido, eu tava correndo pra atender ele. Desculpa não ter atendido sua expectativa na hora. Aí você que sentiu, você foi um bobo no seu sentimento, depois você lê a verdade, você fica com o pior sentimento ainda. 2 vezes otário. Anota aí, a melhor ferramenta do mundo para sentimentos e emoções, fazer pergunta. A Núria que tá aqui, ela é do Conselheiro, é uma mentoria nossa. Ela tava viajando comigo para Israel e com a turma. E ela com claustrofobia. Vou entrar aqui de jeito nenhum. Tem um lugar lá na cidade de Davi que é assustador, assim, a água até aqui, as paredes assim, tem um lugar que você tem que passar assim. Aí ela, meu Deus, eu não consigo passar nesse lugar. Aí meus filhos passaram, gritando, bora! Aí eu falei, Núria, é o seguinte, você vai na minha frente e eu tô aqui. Calma, vocês já viram um meme? Calma que eu tô aqui, do helicóptero. Eu tô aqui, não vai te acontecer nada. Só que eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Quando a gente entrou, 220 pessoas. Quando todo mundo entrou, eu falei, desliga todas as luzes, a gente vai atravessar no escuro. O tempo normal, mais ou menos, é 25 minutos de travessia com luz. Quantas horas? Nós ficamos 1h30? Nós ficamos 1h30, mais ou menos, atravessando no escuro, confiando uns nos outros. 200 pessoas. Pergunta pra ela o que aconteceu depois que ela saiu. Só que foi o seguinte, eu ajudei ela a trocar o significado na hora da entrada. Quando ela viu meus filhos passando, eu falei, você percebeu que eles não estão nem aí pra isso aí, né? Ela é mesmo. Eu falei, você tá com medo de quê? Eu tô aqui, os meninos não tá nem aí. Aí ela falou, não, então tá, então vamos. Ela entrou desconfiada. Na hora que eu falei, desliga a luz, aí deve ter caído até o disjuntor. O que eu vou fazer? Agora a única coisa que você tem é o da frente e o de trás. Vai ter que ir. E lá vai. Você não tem noção, tanto de gente foi curada emocionalmente. Vou te falar aqui que é uma cura emocional, você quer saber ou não? É entrar na sua linha de comando e ir lá trocar a palavra e dar enter, só isso. Como é que troca? Experiência nova, anota aí. Experiência nova. O que faz você trocar na hora que está instalando o sentimento e emoção é uma pergunta. Melhor ferramenta do planeta, pergunta. Uma pergunta troca o sentimento na hora. Passou daquele momento, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma nova experiência. Uma pergunta sozinha não vai trocar. Presta atenção. Para ressignificar algo, eu preciso de uma nova pergunta, de uma nova experiência. Pergunta no ato. A experiência nova é depois que instalou. Uma vez instalada, por exemplo, alguns de vocês não prosperam, quer saber por quê? Porque tiveram experiência com um rico que é mesquinho. E aí o que acontece? Seu cérebro afasta você, já codificou que rico não presta, que você não quer ser isso, que não sei o quê, você sabota. Você olha, por exemplo, o americano é muito massa. A gente estava hoje no café da manhã com a família, aí passou um senhor, ficou admirado, que família linda, que não sei o quê. E Feliz Natal atrasado. Aí voltou. E Feliz Ano Novo. Nossa, que tamanho de família. O americano, ele quando vê um negócio belo, quando ele vê um negócio massa, ele não fala good job, nice. Ele acha massa. E o brasileiro? Brasileiro. Você tá roubando esses meninos. Teve gente que já escreveu na minha live. Esses meninos é alugado. Essa família aí não existe. Herdeiro. A única coisa, mas é o sentimento brasileiro, é por isso que a gente lá não prospera. Porque o sentimento é assim, o cara tem um carro, não, então esse cara aí, ele roubou.
Esse cara ficou rico, então toda a riqueza tem um crime. Eles aprendem isso na faculdade lá. Com o nosso dinheiro, eles aprendem a falar exatamente essa frase. Toda riqueza vem de um crime. O crime de acordar antes das 5. O crime de aguentar gente chata. O crime de empreender num país onde ninguém te apoia. Um crime onde seus amigos, seus parentes não compram nada seu. Tudo seu tem que ser de graça. O crime de você suportar esse tanto de gente nas costas. Realmente, você cometeu muitos crimes. Deixa eu te falar uma coisa. Se você verdadeiramente quiser governar suas emoções, não há limite para sua prosperidade. Não tem como. Fala assim comigo: não há limite para a prosperidade de quem governa as emoções. Desapega, ressignifica, redireciona. Só faz isso. Perguntinha é a ferramenta mais monstruosa que o cérebro tem. Depois da pergunta, preciso de uma nova experiência. Eu lembro o dia que eu bloqueei o Lourenço. O Lourenço tinha uns 2, 3 anos, ele fez uma loucura lá. Eu falei: você é um esquisito. Aí eu vi ele baixando, como eu entendo um pouquinho de cérebro, eu vi instalando o bloqueio nele. Ele saiu, foi pro quarto, eu fui atrás dele. E ele não falava nada. Eu falei: o que foi que você veio pro quarto? Aí ele: o senhor me chamou de esquisito. Aí eu falei: se o senhor é um esquisito, seu pai é quem? Aí comecei. O bloqueio estava terminando de solidificar no cérebro. Eu sou o esquisitão. E sua mãe? É esquisitona. E seu irmão? Aí ele começou a divertir. Eu falei: o papai só te falou isso porque você realmente passou do ponto, mas vamos corrigir, você quer voltar lá? Cara, aquilo me encheu de ternura, porque eu detectei que ali ia instalar um bloqueio nele, que ia demorar uns 15, 20 anos, até ele ir no MDP 400 alguma coisa. E eu detectei e falei: cara, o próprio pai que tem sabedoria com sentimento e emoção ficou putaço por não saber lidar com a emoção. Naquela hora descarregou um Hadouken no menino de 3 anos de idade. Ele realmente foi esquisito na hora. Só que esse não é o significado que eu tinha que colocar para ele. A maioria das linhas de comando cerebral que você tem, quem dedicou elas para vocês foram seus pais. E ó: você é burro, você parece com seu avô, você é um enrolado, seu preguiçoso. Toda vez que você ia mostrar algo novo, alguém ia lá te bloquear. Aí você ficou com o bloqueio de aprendizado. Tudo que você ia fazer, alguém ia falar: você tem que pedir minha autorização. Tudo configuradinho para não dar merda nenhuma na vida. É terrível isso, sim ou não? Eu faria algo. Eu começaria hoje. Daria um basta e ia falar o seguinte: tem como reformar o cérebro. Fala assim, ó: tem como reformar o cérebro. Quantos aqui gostariam de apagar seu passado? Alguém aqui gostaria? Levanta a mão. Nunca mais faça isso. Você precisa de dar um significado novo. Se apagar, você incorre nos mesmos erros. Fala todo mundo assim comigo, apesar de você achar que não. Fala assim: meu passado é bom. Aí você fala: não é, você não sabe o que fizeram comigo. Ou seja, você pensou de jeito, você é vítima. Seu passado é bom, porque se não tivesse passado por isso, você não estava sentado aqui agora. Às vezes o passado ruim evitou você de morrer. Teve gente que teve um passado tão lindo, tá morto hoje. Se você tá vivo, respirando, seu passado é bom. Dá para resolver esse negócio. Dá para escalar esse negócio. Dá para fazer dinheiro com o passado. Você não sabe a vida de derrota que eu tenho. Escreve um livro: como viver 40 anos sem prosperar na vida. Isso é um absurdo, um livro desse. Ou então coloca: tudo que eu realizei nos últimos 40. Manda fazer só a capa, as páginas, deixa tudo em branco. Aí fala: se esse livro não servir para nada, desenhe nele, faça alguma coisa. Não sei. É muita gente à toa aqui na Terra. Posso te falar uma coisa? Quando você estiver no seu leito de morte, mais de 99% das coisas que você preocupou não vai servir para nada. Agora o que você deixou nas pessoas vai servir muito. O que você deixou na eternidade, esse negócio vai te recompensar muito. O que é a sugestão que eu dou para todo mundo? Aproveita as oportunidades que você tem. Porque quando você não tiver, você cria elas. A gente precisa das oportunidades quando a gente é dependente. Quando a gente vira governante, que é aquela palavrinha ali que mexe comigo, a gente não depende de oportunidade de ninguém mais. Quem governa cria a própria oportunidade.
Quem é dependente fica esperando a oportunidade. Eu lembro quando eu era adolescente, ficava falando pro meu pai: pai, você vai arrumar um emprego pra mim? Meu pai via daqui e dali, não conseguia arrumar esse emprego nunca. Eu arrumei um emprego porque eu arrumei um problema. Olha que louco. Eu arrumei um emprego. O primeiro dia de carteira assinada, minha carteira estava assinada com 16 anos. Não sei explicar como eu fiquei 16 anos de carteira assinada. 16 não. 13 anos. 13 anos de carteira assinada. Aí um dia eu arrumei uma faculdade sem dinheiro. Meu pai não ia bancar, ninguém tinha dinheiro para nada. Eu fui lá e assinei compromisso. O que eu fiz? Atravessei o carro na frente dos bois. Eu falei: agora eu vou ter que arrumar um negócio para pagar essa faculdade. O negócio não estava do outro lado da rua, tal da Brasil Telecom, da Oi. Eu virei atendente de call center para pagar as mensalidades da faculdade. Eu sempre fui fazendo desse jeito, sempre arrumando um problema e depois tendo que me virar com a solução, sempre. Sugestão que eu dou para vocês: nunca espere nenhum ambiente para dar certo, nunca comece perfeito. Qualquer um aqui que lançar um produto e sentir que o produto é bom no dia do seu lançamento ou no futuro, significa que você lançou atrasado. Você tem que ter vergonha no futuro daquilo que você está querendo lançar hoje. As suas emoções é o seguinte: às vezes você não faz as coisas que você fica esperando o povo aplaudir antes do negócio não explodir. Você quer aplauso das pessoas na largada. Deixa eu te falar, o aplauso só vem na chegada. A maioria de vocês foram configurados emocionalmente de forma errada. Vocês querem aplausos para começar a pegar no livro. Vocês querem aplausos no começo da atividade. O aplauso só vem no final. E até quem te odeia vai aplaudir, porque não tem como evitar o congratulation. Não tem como. Quando você atravessa a linha, até quem te odeia, ele bate palma sim, mas ele bate. Não tem como. Ele vai bater. Por quê? Porque resultado não comove. O resultado convence as pessoas. Uma sugestão que eu dou para vocês: se você realmente está aqui na América, entenda a emoção do americano. Entenda o sentimento do americano. É diferente do nosso. Alguns de vocês não fazem negócio com o americano porque você não entendeu o sentimento e o que move ele. Eles estão construindo uma grande nação. Lá nós estamos dividindo a grande nação já tem 500 anos. E aqui não é a nação mais poderosa do mundo? Olha a cabeça dos caras. Eles estão construindo ela ainda. E nós estamos dividindo a nossa. O tempo todo, dividindo. É mentalidade. Mentalidade facciosa. Mentalidade de rico é a mentalidade de sempre ter abundância, sempre multiplicar, sempre, o tempo inteiro. Quer uma sugestão poderosa para vocês? Sim ou não? Para esse final de semana, abre o seu cérebro, pega as linhas de comando e limpa isso. O que eu sugiro? Eu sugiro que depois que você sair daqui, eu sei que a maioria só queria assistir uma boa palestra para ir embora. Tipo, depois do show da Disney com fogos, fala: nossa, viu o Marçal, agora minha vida foi transformada. A minha intenção é que você saia daqui pior. É o único jeito de você mudar. Você sair daqui e falar: mano, que merda. Por que meus irmãos montam em mim emocionalmente? Porque você deu esse espaço para eles. Por que seus pais até hoje governam a sua alma? Porque você não cumpriu Gênesis 2:24. Por que todo mundo ainda olha pro seu nome e pensa que o drive mental seu é enrolado? Por que as pessoas ficam pensando isso sobre você? Porque você escreveu isso. São linhas de comando. Fala assim comigo: todas as minhas ações escrevem linhas de comando. Tudo frequência, tudo que você faz. Todas as coisas que você faz escrevem linhas de comando. Se você de fato usar a coisa mais poderosa que você tem dentro da sua alma, que é a sua mente, você vai construir um software diferente. O cérebro é o hardware e a mente é o software. Então o hardware e o software, ele precisa ser atualizado. O hardware, que é o cérebro, tem 86 bilhões de neurônios. Dificilmente alguém de bar desse teto aqui usa mais do que 2% do cérebro. Então Deus te deu uma máquina que possivelmente ninguém aqui dentro usa mais do que 2%. Se tiver 2 ou 3 pessoas usando acima de 5, pode olhar que essa pessoa prospera em muitas áreas ao mesmo tempo. Que ela treinou essa máquina, foi lá e resetou ela e começou a olhar para ela com a dedicação que Deus pediu para você dedicar. Agora o software, fala assim comigo: o software é a mentalidade. A sua inteligência, não sei se você sabe, vem da sua mãe. Não falei o resultado, mas biologicamente a nossa inteligência vem da mãe. Às vezes sua mãe é uma travada, não significa que você vai ser travado igual ela, mas a inteligência vem da mãe. Todas as crianças. Aí você fala: mas essa inteligência? A inteligência é só para tomar decisão. Quem é confuso, indeciso, está com baixo índice de inteligência. Porque a inteligência ela é feita para tomar decisão.
E a alma é para quê? Para viver experiência, para desfrutar, para governar e para transbordar. Medíocre. Medíocre vem de média, vem de comum. Você imagina. Quando fala que algo é ordinário, algo é comum. Quando algo é extraordinário, é fora do comum. Aí eu te pergunto, você quer ser uma pessoa comum ou você quer ser uma pessoa extraordinária? Vou te contar um segredo. Eu não sou extraordinário. O extraordinário é um pico, onde você entra, descobre que você dá conta e depois você fica comum lá. Você descobre pessoas naquele nível e se você não continuar progredindo, o extraordinário também é comum, apesar de estar num nível maior do que a maioria. Olha que louco. Quando que eu descobri isso? Eu estava dando método IP lá em Lausanne, na Suíça, 2018. E eu nunca vou esquecer que eu vi uma Porsche, no modelo que eu vi lá, pela primeira vez na minha vida. Aí a Porsche estava passando e eu olhei. Eu tenho um negócio assim de treinar minha mente, já tem muitos anos. Desde 2006 que eu faço isso com uma prática muito forte. Eu acredito que é uma das coisas mais fortes que eu carrego. Esse poder aí de conduzir minha mente, de gerenciar minhas emoções, meus sentimentos, a frequência, a energia, a metafísica no geral. E aí eu parei assim na beira da calçada, eu fecho o olho e entro dentro do carro do cara, com ele passando na minha frente. E comecei a conversar com o cara, só mentalmente. Oh, que carro extraordinário. Foi a coisa mais doida que aconteceu lá na Suíça. O cara virou pra mim e falou assim, isso só na minha mente. Chama ensaio mental isso aí. Ele virou e falou assim, esse carro é comum. Extraordinário é quando eu olhava pra ele e ele não era meu, mas agora todo dia andando é só um carro comum. Aí eu desconectei do carro e tomei um susto. Falei, cara do céu, que loucura. O extraordinário é aquilo que eu não acessei. Para uma criança, o extraordinário é ter uma carteira de motorista. Quem aqui já não ficou doido? Eu tenho que ter uma carteira de motorista. Hoje é comum a carteira de motorista. Às vezes você acha extraordinário alguém ter 1 milhão. Aí você bate 1 milhão não é nada. Marcelo, não ofende a gente. 1 milhão é igual a nada. Depois que você vive isso normalmente, fatura 5 milhões por dia. Aí ele começa a ficar nada, porque antes era uma vida para você buscar. E hoje, qualquer dia que bater, você soma as empresas, se der prejuízo, não sei o que, é 5 milhas. Acontece. Mas ninguém vai ficar igual você. Se tiver o mesmo padrão mental, vai no mesmo lugar. Repete assim comigo. Se eu tiver o mesmo padrão mental, eu chego no mesmo lugar. Ah, não é possível. Eu não aguento porrada igual você, eu não aguento pancada. Então não tenho o mesmo padrão mental, porque tem que ter resistência para suportar isso. Eu tenho encontrado brasileiros ao redor do mundo, onde eu estou pousando, em vários países que eu já fui depois da eleição. Como que você aguenta tanta pancada? Não tem novidade nenhuma. É igual o calejamento. Alguém aqui já lutou Muay Thai? Já? Muay Thai? Então, não tem um negocinho que chama calejamento? Vai bater na canela e é uma mulher que está falando. Ela está falando, ó, pega um cano na canela e faz isso aqui, ó. Calejamento é o nome. Aí vem você querendo dar um chute na canela dela com a sua canela. A sua canela quebra, porque a canela dela tem um reforço que a sua não tem. Você, por exemplo, vai lutar com lutadores que isso aqui é calejado, isso aqui vai destruir seu rosto. Gente que tem calejamento, que trabalhou esse negócio na questão muscular, óssea, na parte de nervo, na parte de tecido, calejamento em tudo. A pele da pessoa é mais resistente, a musculatura é mais resistente, o osso é mais resistente, o espírito daquela pessoa é mais resistente. A energia emocional dela é mais resistente. Você imagina você brigar com uma pessoa desse nível? Que é calejada no espírito, na alma e no corpo. As pessoas, como que você dá conta? Calejamento. Quando eu falei que ter o mesmo modelo mental você vai conseguir, envolve tudo. Como que você lê o fracasso? Tem gente que lê o fracasso e tem medo dele. Eu fico doidinho para fracassar, não tenho medo disso. Porque eu sei que dali para frente, ou eu fico maior, então eu vou dar ré no progresso. E eu não sou de dar ré e nem desistir. Meu negócio é o seguinte, o que aconteceu? Aconteceu, então vai pôr na conta do progresso. Repita essa frase toda vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Então não tem coisa dando errado. Tem gente que fala, não, mas isso aqui está dando errado. Não tem como alguma coisa estar dando errado.
O que tem é você não ter o calejamento, você não suportar, você ter um modelo mental fraco, de derrotado, que para porque alguém fala. Como é que faz para ter uma vida medíocre? Depois que eu virei político, apesar de ainda não estar trabalhando no cargo, né? Mas minha cabeça eu já virei. É assim que você tem que fazer? Né? Você quer falar inglês, tem que virar sua cabeça para o inglês, para a cultura, antes de aprender a língua. Se você quiser falar a língua dos ricos, você tem que mentalmente já aceitar a riqueza. Antes de gastar milhões, antes de investir milhões, sua cabeça já tem que mudar. Tem gente que não entende, por exemplo, os códigos da riqueza. A riqueza é igualzinho a aprender uma língua nova. Tem uma cultura. Os ricos têm uma cultura. O rico tem uma linguagem. O rico tem todas as coisas igualzinho tem na gramática, igualzinho tem nos verbos, de uma língua nova. Falar a real, é difícil aprender uma língua nova, sim ou não? Não é fácil. Só que é impossível? Para mim, a dificuldade de ficar rica é igualzinha à dificuldade de falar o inglês fluente. O tanque é difícil. Tem gente que fala assim, não, eu te dou o dinheiro aqui. É a mesma coisa de dar um dicionário para um tolo. Toma aqui o dicionário. Você está lá com o dicionário Michaelis, 1 milhão de verbetes e continua pobre. Porque você não sabe conjugar aquilo. Você não vai lembrar de 1 milhão de verbetes. Você não tem experiência. Você vai ter um problema sério. Vai estar com a riqueza do vernáculo de uma língua, mas não sabe usar aquilo. Então não adiantou. Qual que é a grande verdade? Se você não entender o que é ser medíocre, você não vai ficar com raiva disso. Você precisa entender que você não pode ser medíocre. Porque ser medíocre em alguns lugares não é ruim, mas na maioria é péssimo. Por exemplo, ser medíocre entre os que não param de crescer, mesmo assim, é igual a inércia. Vou te explicar para você não criar confusão na sua cabeça, senão eu vou só piorar. Tem gente que acha que a inércia é sair, é estar parado, sim ou não? Também achava. Isso não é inércia não. Não é só isso. Inércia é uma constante. Ou constantemente parado, ou constantemente na mesma velocidade. Sair da inércia é, se eu estou a 60 por hora constantemente, eu estou inerte a 60 km por hora. Se eu vou para 70, eu saí da inércia. Só que tem 2 detalhes. Sair da inércia de quem já está andando é mais fácil. Sair da inércia e quem está parado é uma das coisas mais aterrorizantes que tem para o cérebro, porque gasta muita energia. Nunca esqueço, estudando e depois que eu virei aviador, o que é o consumo de combustível de um voo de 1 hora? Só para levantar voo. A decolagem não é só tirar o avião do chão. A decolagem ela termina quando um avião para de subir e faz isso. Essa é a decolagem. Voo de 1 hora gasta mais combustível para chegar no final da decolagem do que o voo inteiro. Presta atenção no que eu estou te falando, para você ver o que é tirar um avião do chão. É a mesma coisa de tirar um cérebro da miséria. Vai gastar muita energia na decolagem. Estava olhando um outro avião intercontinental para comprar, aí a hora que eu vejo que o avião vai para os Estados Unidos sem nenhuma parada, eu já falo, putz, mano, o avião é caro. Aí alguém falou, você vai comprar um com uma parada? Eu quero de uma parada. Aí você faz a conta e você esquece que para parar ele precisa decolar de novo. Só que se você usar muito esse avião intercontinental, a quantidade de vezes usando vai ficar mais caro do que o avião que não para. Só que se você usar menos, você tem que aprender a fazer a conta. Olha que louco. Por quê? Porque decolar de novo gasta muita energia. Para deixar de ser medíocre então. O que é medíocre? Medíocre é comum. Você está no Brasil. O que é ser medíocre? É ser alguém improdutivo. Porque a maior parte da nossa mentalidade como povo é mediocridade. O que é ser medíocre? Repudiar a riqueza. O que é ser medíocre? Acreditar em Lula e companhia. O que é ser medíocre? Achar que alguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Vamos supor que em 2026 eu vire presidente, só uma suposição. Aí você fala, agora eu estou tranquilo, agora eu vou prosperar. Não vai. Você vai ter que lutar. Mas você vai facilitar para nós. Mas é claro que eu vou facilitar para vocês. Eu vou fazer assim, ó, vou levar para o parlamento uma lei que vai aumentar imposto de carro velho e diminuir, e zerar de carro novo. Acabei de facilitar a vida para você. O que acabei de mostrar para você? Vai comprar carro novo, senão vai ficar pesado pagar imposto de carro velho. Vou criar um monte de lugar para triturar carro, igual nos Estados Unidos.
Por que isso? Porque não dá o tanto de acidente, que você não sabe, o tanto de acidente tem no país, porque a gente tem uma mentalidade de miséria. Tem um monte de carro que tem que ser destruído. Aqui não tem reciclagem de carro. Vocês já viram alguém, alguma máquina aqui, que pega um carro e destrói ele? Não, né? Aí o que eu vou fazer também? Nós vamos criar um monte, por lei, obrigatório, ter carros brasileiros. Então nós vamos ser um povo que cria. Vai ter um monte de situação, mas se você falar, não, eu vou esperar até ele fazer alguma coisa, a sua parte você vai ter que plugar você nessa máquina da prosperidade. Porque senão você vai continuar sendo medíocre. Não, eu vou para os Estados Unidos, vai ficar pedindo coisa na rua, se você não entender que você tem que plugar sua máquina na máquina da prosperidade. Se você quer ser alguém medíocre, você pode ir para os Estados Unidos ou fazer parte desse governo Lula. Você vai continuar pobre. Agora tem uma novidade. Se você quer ser alguém realmente próspero, você pode estar em Angola, você pode estar em qualquer lugar, você vai prosperar. Porque é a sua mentalidade de governo que vai elevar seu nível de prosperidade. O maior governo que tem é governar sobre si mesmo. Depois, governar sobre processos, territórios, cultura, língua e etc. Mas como é que eu me livro dessa mentalidade? Você vai perceber que existe um padrão. O padrão gera respostas para tudo. Por exemplo, você entra no ambiente, o padrão da mentalidade de miserabilidade é igual. Acontece uma fofoca nacional. Padrão de quem tem mentalidade de miséria é ter o mesmo comportamento. Julgar sem fazer perguntas, sem querer saber a causa nem a raiz daquela coisa. Então, eu vou te falar alguns comportamentos de gente muito medíocre, gente muito baixa. Elas julgam sem saber a real causa. Elas julgam segundo os seus sentimentos. Então você vai colocar um negócio aí para você suspender a partir de hoje. Senão você não se livra dessa mentalidade, que é julgar pelos sentimentos. É a pior besteira que o ser humano pode fazer. Você julgar alguém pelo sentimento que você está. Como é que faz? Eu vou te dar uma aula de como matar alguém. Como matar uma pessoa. Julgue ela com seus sentimentos. Ninguém escapa de você em um mês. Ou você sai correndo, ou você vai matar essa pessoa, que não tem como. Por exemplo, se a pessoa te trai e você julga com seu sentimento, você vai matar a pessoa. Você entende o que eu estou falando ou não? Como você pode me trair? Aí vai de faca, a revólver, a tijolo ou carro. Porque se você está julgando com seu sentimento vai ser canalizado ou num gatilho, ou num punhal, ou num carro, ou em um tijolo, ou meter fogo na pessoa. Não é isso que acontece todo dia? Não sai notícia todo dia? Mulher mata marido, marido mata mulher, sim ou não? Julgou pelo sentimento e não pela causa. Se você quiser se livrar de uma mentalidade medíocre, nunca mais julgue pelo sentimento, e sim pela causa. Só que para julgar na causa vai dar tanto trabalho que você vai falar, rapaz, eu ainda tenho uma vida para cuidar, eu acho que não compensa ficar cuidando da vida dos outros. Porque para você chegar na raiz de um problema, você tem que entender o que a pessoa passou, quem é o pai dela, quem que foi, qual que é não sei o que ela está sentindo, é um monte de coisa. Você não é juiz, não ganha salário de juiz, você vai ficar julgando a vida dos outros? Então você vai anotar assim, ó, quem quer se livrar de uma mente medíocre não julga ninguém, porque não dá tempo não. Eu comecei a perceber que eu não prosperava numa parte da minha vida por gastar minha energia com os outros. Mas eu acho que você ajuda um tanto de gente, como é que você não está pensando nos outros? Eu não preciso pensar nos outros. Eu tenho que cuidar da minha vida, e se ela der certo, os outros vão ser afetados de forma obrigatória. Porque se eu acordar todo dia falando, eu tenho que salvar o mundo. Não, foi Deus que tem que salvar o mundo, Ele que falou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho. Eu não tenho nada a ver com o mundo. Ele falou para mim, ame o próximo. E eu não sei te contar se você tem entendimento e revelação disso, mas vocês estão aqui presencialmente me assistindo, vocês estão agora ao vivo, agora, só agora, vocês são meu próximo. Eu tenho que dar atenção para vocês. Não, Marçal, mas tem milhões de pessoas. Agora eu só tenho que dar atenção para vocês. Eu não sei se você entendeu o peso disso. É tão leve isso. Você acaba de me ouvir, vai embora, você já não é meu próximo mais, você é próximo de alguém que tem que se virar com você para lá. Uma pessoa medíocre acha que tem que resolver o problema de todo mundo. É por isso que ela interfere na vida dos outros e esquece da própria vida. O medíocre, ele não cuida de si mesmo, mas ele quer cuidar da vida de todo mundo. Essa é a fórmula para ter um povo destruído. Medíocre e miserável. Quando eu vejo uma pessoa errando, eu nem quero saber do erro, porque eu também erro. Então eu prefiro saber o seguinte: você quer ajuda para sair daí? Se quiser, eu gasto minha energia. Agora, se for para ficar entrando nesse esse eu não quero nem ouvir. Por quê? Porque não faz sentido. Não faz sentido ficar o tempo inteiro com essa mentalidade de, mas por que você fez? Eu lembro de uma vez que eu fiz
ficava fazendo um barulho. E aí eu era instrutor de treinamento na Oi. E a colega do lado ficou chateada comigo. E aí ela ficou de mal. Aí eu fui nela e falei: você me perdoa pelo que eu fiz? Ela falou assim: só se você prometer uma coisa. Eu falei: o quê? Se você prometer nunca mais fazer. Aquilo me ofendeu de tal forma, falando sobre o futuro, porque perdão a gente não pede pelo futuro, a gente pede pelo que foi feito. A minha cabeça já era assim, de pensar mesmo. Eu sou um ser pensante. Falei: eu realmente estou arrependido, mas eu quero te falar algo. Eu não vou me comprometer com o futuro. Eu estou pedindo perdão pelo que eu fiz. Eu não posso assumir que eu não vou fazer, porque se eu fizer eu vou quebrar minha palavra. Ou você aceita o perdão pelo que eu fiz, ou então você vai ficar sem. O que vocês acham que aconteceu? Não aceito. Então tá combinado. Mas só vai ser carne de pescoço. Carne de pescoço. Que é aquela carne difícil de você tirar. Não faz sentido eu me comprometer com você numa coisa dessa. Toda vez que eu vou corrigir um filho meu, dos 4, um sempre repete a mesma coisa. Eu corrijo ele toda vez. Ele fala assim: ó, isso não vai mais acontecer. Eu falo isso para colaborador, para filho, para qualquer ser humano que fala isso. Não se comprometa não, corrija só o que você fez. Porque você falar para mim que não vai acontecer, você está selando um pacto que não vai ter mais isso. Eu não estou te cobrando em não fazer, eu só quero corrigir o que aconteceu aqui agora, porque a sua vida é problema seu, cara. Você vai dar certo ou errado se você quiser. Não aceito nem meu filho me iludir com isso. Porque se a pessoa fala que não vai acontecer, ela está te iludindo, ela vai, depende da maturidade dela, ela vai fazer. E geralmente de cada 10 que falou isso para mim, 9 repetiu a mesma coisa. Por que eu estou te falando isso? Ter a mentalidade de alguém que não é medíocre, você não aceita a mediocridade dos outros, nem para conversa fiada. Você vai falar: não quero. Quando eu vejo uma pessoa dando desculpa, eu detecto, ela tem uma mentalidade medíocre. Porque gente que dá desculpa é pessoa medíocre. O tanto que eu fico feliz de ver uma pessoa falando comigo e eu falo: cara, eu vou falar o que eu quiser. Eu falo: não quero. Alguns de vocês emprestaram dinheiro sem querer, sim ou não? Porque vocês são medianos, medíocres. Ah, mas você não sabe o problema que ela está passando. O problema eu nem preciso saber, mas a história que ela contou comeu seu cérebro. E o fato de você ser mediano, você deu o dinheiro seu que está em falta para alguém que é vagabundo. Cada 10 pessoas que você emprestou achando que era de bem, 9 é vagabundo. Por quê? Porque a pessoa está falando: eu não vou fazer, mas eu vou pegar o que você fez, porque você não sabe nem usar seu dinheiro e nem sabe ler gente, então me dá seu dinheiro. E o fato de ser mediano continua. Você toma prejuízo emocional, você toma prejuízo espiritual. O fato de ser mediano, pessoas que eram para facilitar a sua vida ou te servir, começam a mandar em você. Para não criar confusão com o Brasil inteiro. Mas tipo assim, sabe essas alienações religiosas, corporativas, parentais? O fato de você ser medíocre faz com que a pessoa mande você e monte no seu lombo, como se você fosse um cavalo. Mas você está doido hoje, ele está falando então... Não, estou falando uma coisa simples. Todo medíocre, ele dá a cervical dele para alguém montar em cima. Hoje aconteceu uma coisa que não acontece há anos com 2 filhos meus. Eu falo para eles desde pequenininho: aproveita para montar nas minhas costas enquanto vocês são pequenos. Depois que crescer não vai subir. E os 2 mais velhos, com 11 e com 9, não sobe. Só os pequenos. Só que hoje estava rolando um papo com o mais velho, e aconteceu um negócio que ele arregalou o olho, ele nem acreditou que estava acontecendo. Eu fui descer a escada e falei: sobe nas minhas costas. Aí ele: quê? Sobe calado. Aí ele veio fazendo carinho, eu segurei o de 11. Há muitos anos, sei lá, 5 anos que eu acho que eu não pego esse cara desse tamanho. É um cavalo, já está desse tamanho assim. Aí eu peguei ele aqui, fui descendo na escada e falei: nossa, que massa fazer isso aqui. Ele não entendeu nada. Ele ficou tipo assim: papai, você tá doido? Como é que você vai carregar? Sabe o que é interessante? Eu sou muito direto com ele. Se for um bônus, que eu estava longe de casa, aí eu fui pegar assim e acabei fazendo isso. Mas eu deixo muito claro para eles. Para eles, eu deixo muito claro que eles, esse principalmente, quando fez 10 anos, ele: papai, fiz 10 anos. Então daqui de novo, quando você repetir 10 anos de novo, eu quero ser longe de casa. Pode ir embora daqui. Aí tem gente aqui que fala: não, meus filhos têm que estar comigo. Não, seus filhos são frutos de uma árvore. Eles precisam de virar uma árvore. E quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Tadinho, deixa eles viver a vida. Eu não arrependo de nada de ter casado com 21 anos. Eu queria ter casado era mais cedo, só que a minha crença sobre dinheiro era errada. Se eu soubesse que eu ia prosperar de qualquer jeito, eu não sabia, não tinha certeza não, porque eu não queria colocar a Carol em risco.
Eu coloquei na minha cabeça, eu vou juntar 300 mil primeiro para casar. Juntei 10 mil, chamei a Chiquinha, montou na garupa e nós foi embora. Só que na minha cabeça eu pensava, 300 mil? Ixi, falei isso 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se eu soubesse que a vida era tão brilhante assim, eu tinha casado era com 18. Alguém fala, cara, mas você tem que aproveitar a vida. Qual vida? A do mediano? De alguém que parece um cachorro que fica mexendo no lixo? Que depois vai falar, eu arrependo por tudo? Que vidão é esse? Eu aproveitei minha vida muito bem. Alguém fala, não aproveitou, não te vi brincando na adolescência? Você tá certo, eu não brinquei mesmo não. Só que lá na garagem de casa, os carros de miniatura que seus filhos brincam, eles estão estacionados na garagem da minha casa. É um pouquinho arrogante falar assim, né? O Hot Wheels que seu filho compra está lá na garagem de casa, vários deles. O que é isso? Realmente eu não brinquei na adolescência, porque eu descobri muito cedo que não existe adolescência. No Ocidente existe essa idiotice chamada adolescência para tirar o governo dos jovens. No Oriente não existe isso. Desde os 12 anos de idade esse povo já é homem e mulher formado. Mentalidade de governo, mentalidade de gente grande. Você vai em Israel, você vê esses adolescentes andando com metralhadora na cintura. Você fica com medo, porque você daqui não tem essa cultura. Eu mesmo fiquei. Falei, mas que esse menino, com esse cara aí tá andando com essa metralhadora? Normal aqui. Aí eu te pergunto, por que é tão normal assim nos lugares e aqui essa mediocridade é exaltada? Por que meninos de 20 anos parecem seres inofensivos, sendo que tinha que parecer um guerreiro indo pra guerra? Você olha para as relações de hoje, a mediocridade está tão nojenta. O povo não quer trabalhar, o povo está com crise de identidade. Imagina que loucura que é ser medíocre nos dias de hoje. Se você fosse medíocre há 100 anos atrás, você estava com enxada na mão. Mas hoje você está com o celular achando que você é alguma coisa. Eu quero que você entenda o seguinte. Como que você vai sentir raiva da mentalidade medíocre que você tem? Só depois que você começar a andar em lugares onde você vê que pessoas estão a um nível acima. Então é necessário que você ache esses lugares. Se você não encontrar esses lugares, você vai até se achar. E eu explico por quê, porque eu já me achei. Se você se avalia pelas pessoas piores que você sempre vai se achar alguma coisa. Mas se você ficar sempre em busca de gente que está um passo à sua frente, você sempre vai ficar incomodado com essa fase. Mas então eu vou viver ansioso? Não, você vai viver contente, é diferente. 2 coisas você vai notar. Viver contente com insatisfação positiva. O que significa isso? Se você viver descontente, vai gerar ansiedade. Isso é pecado, você tem que ser contente. Fala com a sua boca assim, eu sou contente com a minha vida. Com a minha fase não. A minha fase, eu estou insatisfeito positivamente. Vamos lá? Se você for olhar para o peso que você está insatisfeito. Isso é só uma fase, isso não é você. Alô? Não é. Vou te provar uma coisa que você vai lembrar pro resto da sua vida. Nos próximos 3 anos não existe nada, nenhuma célula que está aqui agora vai existir. Em 3 anos. 37 trilhões de células tem no corpo humano. Todas as 37 trilhões em menos de 3 anos vai renovar inteira. Ou seja, a pessoa que está aqui agora me ouvindo de corpo não vai existir em 3 anos. Agora, terrível coisa é daqui 3 anos esse sistema todo, celular, está completamente renovado. Só que a mente é de um canguru. A mente é de um jumento. A mente é de um petista. A mente é de alguém que acha que alguém vai resolver seus problemas. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Faz o seguinte, muda sua mente com velocidade maior do que as suas células estão se renovando para você ver o que você vai virar. O que é ser medíocre? Você pode até mudar todas as células do seu corpo, porque não é da sua conta, mas a sua mente você vai ter que se esforçar. Ninguém aqui nunca acordou nem um dia falando, vai célula, sai de dentro de mim, sai, vai, renova. Alguém já fez isso? Você que recebeu um sêmen aí, você que é fêmea. Você recebeu um sêmen, aí você fica todo dia, Deus me ajuda, que meu filho desenvolva, que ele possa crescer mais um dia. Ai Deus, hoje é o dia 2, ajuda ele a bater o coração. Hoje é o dia 3, que não sei o que, hoje é o dia 4, dia 18, o Senhor vem com a sua beleza. Você precisa fazer alguma coisa? O corpo faz sozinho, certo? A sua mente não funciona sozinho. Seria tão agradável se a mente funcionasse sozinha. Como eu queria ter uma mente que funciona sozinha. Vocês queriam ou não?
É por isso que vocês vão colocar o Starlink lá, a Starlink ligada na Neuralink. As pessoas não gostam de pensar. E tá chegando um recurso daqui uns dias, que é pense, não pense, deixa que a gente pense por você. Aí você vai ver. Talvez você não saiba, mas você já tá com o celular na mão e não está mais pensando por você. Você está pensando pelos likes. Ah, quem fala? É quem fala mesmo. Eu já sei como é que é o jogo e vou lá e jogo. E sai fora. Você imagina você numa máquina gastando de 4 a 6 horas. Tem gente que está gastando 9. 9 horas numa máquina que está fazendo você perder todo o processo de pensamento crítico. E você está sendo norteado por mais de 10 mil programadores da Meta que estudam o tempo inteiro e eles ganham bônus por isso. Quer fazer as contas da Meta, que é Instagram, Facebook e WhatsApp, fazer com que você fique mais tempo de exposição nessas plataformas. Você acha que você dá conta de guerrear com 10 mil programadores de uma empresa que fica lá em Palo Alto, na Califórnia? Nem eu dou conta de lidar com um deles, imagina com 10 mil deles. Para piorar, eles estão fazendo programações em software. Você acha mesmo que a gente dá conta de lidar com esses 10 mil contra os 1000 que programaram o iPhone? Engenheiros que gastaram 10 bilhões de dólares, que dá quase 60 bilhões de reais. Você imagina uma máquina de 60 bilhões com 10 mil engenheiros produzindo algo, ganhando bonificação para manter você dentro de uma tela. Eu só falei de uma empresa só. Uma empresa de hardware, uma empresa de software. Você acha mesmo que você dá conta de ver isso aí? Eu não dou conta. Significa que nós precisamos de dar um passo para trás e tomar cuidado com isso. Tem um negócio chamado tecnocracia, que é a sedução da tecnologia. Ninguém que eu conheço tem sabedoria para lidar com isso. Se não tem sabedoria para lidar, se afaste disso. Esse é o grande recado que eu tenho para te dar. Se você quer ser medíocre, continue acreditando na fábula da mídia. Marçal, eu já te ouvi antes de você mexer com política. O que você achava da mídia? A mesma coisa que agora eu certifiquei. Como eu acompanhei o que eles escreviam sobre mim, eu certifico para todos vocês: 70% do conteúdo é mentira. Mentira, 100%. De certeza que os 70% é mentira. Porque eu fui a vítima. Eu li, assim, eu posso assumir uma coisa para vocês ou não? Eu não sei como é que vocês não ficam com raiva de mim, porque eu ficava com raiva de mim de ver essa notícia. A notícia de mentira, eu pegava e ficava com raiva de mim. Eu falava, mas por que você está com raiva? Porque muita gente noticiando a mesma coisa. Você deu algum deslize para a pessoa potencializar o deslize, uma pequena fala, alguma coisa, e aquilo me gerou raiva. Aí eu pensei, só tem um jeito de eu combater isso: não falando mais nada. Aí fiz as contas se eu ficasse calado. Um monte de gente morrendo, um monte de gente sem ser transformado, e só eu ganhando. Ninguém falando de mim. Se ninguém fala de mim, ninguém é transformado e não tem notícia, deu tudo errado. Então, já aqueceu o jogo, fale mais. Fiz até uma música. Tava lá no aeroporto de Roma. Fale bem, fale mal, fale do Pablo Marçal. E tem um resto da música. Depois de 2026 eu conto. Sabe o que acontece? Não tem como. Se você aparecer, vão se levantar contra você, porque a mentalidade é de mediocridade. Toda vez que eu sentei na frente de um grupo de jornalistas, meu coração tinha compaixão da alma deles, do tanto que eles eram medíocres com as perguntas, e o tanto que eu me divertia com aquilo, porque eles estavam preparados para pegar pessoas e trucidar elas. E eu estava na aula 1 do módulo 2 dos 200 módulos sobre como debater e como discutir com alguém. Eu ficava olhando e falava, será que esse povo está caçando um jeito mesmo de ganhar? Aí olha para o ponto fraco da pessoa, só isso. Psst, é isso mesmo que você quer? Não adianta. Você que é medíocre, um jornalista medíocre, você quer combater uma pessoa que treina isso há 15 anos. Alguém que não dá conta de perder. Você pode vir com 7 pessoas fazendo pergunta para mim ao mesmo tempo, que eu nem sei o que está acontecendo, eu só sei que eu vou atropelar vocês tudo. Sabe por quê? Porque eu deixei de ser medíocre nisso. Eu sei usar meu cérebro. E fique em paz. Você pode me xingar o tanto que for, que eu não ouço o xingamento. Eu só arrumo um jeito de tacar uma pedra no céu com a pedra que saiu da sua boca. Nem da meu bolso eu tiro. Tá vendo o tanto que você é arrogante? Eu acabei de te dar uma aula e você não percebeu, porque você ficou preso em algum sentimento. Quando eu estou te ouvindo, você pode falar o que você quiser. Eu não estou nem aí para sua fala. Eu só quero saber o que eu não sei ainda.
Se você ficar contando papo, fui na Lua, saí de ré pra Marte, tanto faz pra mim. Aí eu fico só esperando alguma coisa que eu não sei. Aquela coisa salva tudo, aí eu esqueço tudo que você falou. Pra mim tanto faz. Vocês podem contar a história que quiserem, não muda nada. Agora eu fico esperando até sair alguma coisa. Se eu te ouvir uma vez, não sair nada. Se eu te ouvir 2, 3, 4 e não sair nada, eu nunca mais vou te ouvir.